computador. Deixa eu ver se... Vocês estão vendo aí, gente? Começou a gravar ou não? Não, está aparecendo. Está aparecendo que está gravando? Ou não? Ah, não. Não? Não, está sim. Está aparecendo? Tá. Lá em cima está aparecendo. piscando vermelhinho. Está gravando. Tá bom, obrigada. Então, boa noite. Nós estamos falando da BRAC Campo Grande. Hoje nós vamos ver 2 capítulos, Caminho para a Saúde, do capítulo 8 da Plenitude. E eu vou tentar ver se eu consigo abrir ele aqui. Vou tentar aqui. Cadê? Tá. O livro é Plenitude, nós vamos ver o capítulo 8, e a Joana de Ângeles começa com essa frase aqui, tá? Eu montei essa apresentação com essa primeira frase aqui da Joana de Ângeles. O sofrimento é via de redenção espiritual. Ela afirma isso. A minha pergunta é por quê? Quem está aí com a gente poderia sugerir por quê? Por que o sofrimento é via de redenção espiritual? O que vocês acham? Porque não dá para evoluir sem sofrer. Não dá para evoluir sem sofrer. Tem mais algum aí? Alguma outra avaliação? Alguma opinião? Pode sofrer bem ou pode sofrer mal, mas sem sofrer, no way. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que a Joana fala. Então, assim, o sofrimento é via de redenção espiritual, né? Face ao incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Então, essa é a resposta da Joana de Ângeles, tá? Aí, eu fui buscar também nos livros da ciência, né? E aí eu cito esse livro aqui do Jung, Curador Ferido de Almas, onde ele diz assim, ó: o homem tem que enfrentar o sofrimento. O oriental quer se livrar do sofrimento rejeitando. O ocidental tenta eliminar o sofrimento com drogas. Mas o sofrimento precisa ser superado, e a única maneira de superá-lo é suportá-lo. Em carta a um amigo, ainda do livro, tá? Em carta a um amigo, o padre Victor White, ele Jung, né, falou da necessidade do sofrimento consciente. Não há um lugar onde aqueles que se empenham em alcançar a consciência possam encontrar segurança absoluta. A dúvida e a insegurança são indispensáveis para uma vida plena. Só aqueles que são... Gente, vamos desligar o áudio aí, por favor, tá? Só aqueles... Tá fazendo barulho ainda. Deixa eu ver quem é que tá. Só aqueles que são capazes de perder essa vida podem ganhá-la. Essa é uma frase ainda do livro, né? E aí, quando eu vi essa frase, eu até marquei ela, eu lembrei daquela parábola do jovem rico, né? Que está em Mateus 19, 16, 30, e Marcos 10, 17, 31, e Lucas 18, 18, 30. É neste episódio que Jesus faz referência a quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, né? A gente vai lembrar daquela parábola lá, né? Do jovem rico. A gente já viu, inclusive, essa parábola numa das aulas nossas. Aí, continuando com esse livro, o Jung diz assim, ó: uma vida plena não consiste em uma plenitude teórica, mas em aceitar sem reservas a substância fatal na qual estamos entranhados. E tentar dar sentido, e aí lembrem dessa frase, tentar dar sentido a ela, né, a vida, ou criar um cosmo a partir da confusão caótica em que nascemos. Se vivermos adequada e plenamente, inúmeras vezes seremos confrontados com uma situação em que diremos: isso
Isso é demais, não suporto mais. Então, uma pergunta deve ser respondida. Podemos realmente não suportar? Então, o Jung traz aqui para nós uma reflexão, né, gente? Que o sofrimento, ele faz parte, né? Que nós não temos, a dúvida e a insegurança são indispensáveis para uma vida plena, tá? Então, uma vida plena é diferente daquele conto de fadas, né? Como se a gente fosse criança, imaginar que existe uma vida plena sem essas vicissitudes, né? Esses dissabores, esses desafios da vida, tá? Então, aqui, quando o Jung diz aqui tentar dar sentido, eu lembrei desse livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu tenho esse livro em PDF, quem quiser, ele vale a pena. É um livro que vai contar muita história dele, né? Dele quando ele estava lá me ajuda aí, gente. Naquela época do Hitler, lá, né? No campo de concentração. E aí, então, depois ele conta toda a trajetória e ele constrói, a partir daquele sofrimento, ele constrói a teoria dele, que é a logoterapia, tá? Prefácio, está no prefácio, edição norte-americana, de 1984. O que ele diz? A vida é sofrimento e sobreviver é encontrar significado na dor e também na morte. Mas pessoa alguma é capaz de dizer o que é este propósito. Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Se tiver êxito, continuará a crescer apesar de todas as indignidades. Frankl gosta de citar essa frase do Nietzsche, né? Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Essa frase é ótima, né, gente? Agora a gente vai aqui, lembrando para o Alan, né, para a Caena, que tá começando com a gente hoje, a nossa palestra, a nossa exposição, ela é dialogada, então qualquer dúvida pode ir perguntando, tá? Aí, existe uma exceção, tá? Sofrimento, existe uma exceção, segundo Joana de Ângeles. A sua presença vige ao sofrimento, né? Enquanto se faz necessária a depuração. Então, sabemos, né? Se a gente tem sofrimento, a gente ainda está em aprendizado aí na questão lá, que ela fala lá, do desenvolvimento moral, tá? As únicas exceções se apresentam nos quadros de iluminação coletiva, quando os missionários, deixa eu apertar uma admissão aqui, quando os missionários do bem e do amor mergulham nas sombras do mundo, a fim de clareá-las com os seus exemplos. Não mais lhes sendo necessárias as dores físicas e morais, elegem-nas ou aceitam-nas como holocaustos espontâneos, a fim de ensinarem coragem, abnegação e sacrifício aos que estão na retaguarda, comprometidos com a ignorância e a ilusão, a rebeldia, a violência, o egoísmo e a negação do dever. Então, aqui a Joana separa a questão do sofrimento na Terra. De nós, né, nós comuns, que estamos ainda em depuração, e dos missionários, né, qual que é a finalidade do sofrimento, holocausto espontâneo, ela cita aqui, né? O que é, então, esse sofrer desses missionários? É isso que ela está colocando nessa parte. Tem hora que ele não quer ir. Eu vou ter que finalizar para poder voltar. A saúde integral, a paz, a alegria interior, resulta da lucidez mental, que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão. Certamente, as terapias convencionais ajudam na recuperação da saúde. Todavia, somente os fatores internos que respondem pelo comportamento emocional e social podem criar as condições permanentes de bem-estar. Aí eu coloquei uma frase aqui: não se conquista tal lucidez mental senão através do autoconhecimento, e é o que a gente tem buscado trazer através da literatura da Joana de Ângeles. Amor e caridade. Jesus sintetizou no amor
a força poderosa para a anulação das causas infelizes do sofrimento e para a sua compensação pelo bem. Então, aqui ela traz os dois exemplos aqui, né, nesse contexto aqui. E o que Jesus deixou para nós, né? Ele deixou o amor, né, como força poderosa para anular as causas infelizes do sofrimento. E o Allan Kardec, através da observância das lições do Evangelho e das diretrizes propostas pelos espíritos superiores, aludindo a Jesus, apresentou a caridade como sendo a via real para a salvação, a aquisição da saúde integral. Então, esses dois, né, Jesus, né, o nosso mestre, o espírito mais evoluído, puro, né, que teve na Terra, deixou para nós o amor, e o Kardec vem trazendo a caridade. A caridade, o que é? É um amor em ação, né? É o amor em ação. Agora, a Joana de Ângeles, ela começa, então, a citar alguns passos, tá? Para uma existência saudável, tá? É bem o objetivo do nosso capítulo, né? O nosso capítulo se chama Caminhos para a Saúde. Então, o primeiro que ela coloca é crer retamente. Lembra lá que ela fala sobre, aqui, atos corretos? Então, nós vamos a eles agora, tá? Então, o primeiro é crer retamente, direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando-o em propósitos saudáveis. Crer é fé. A fé pode tudo. Aciona inexplorados mecanismos íntimos do homem. A fé remove montanhas, acentuou Jesus. Ela é a canalização de todas as possibilidades psíquicas, alterando a ação das forças habituais. Então, aqui o crer retamente, né, ela passa crer, né, é fé, ela passa pela fé, tá? Então, aqui tem uma frase de Agostinho, né, Santo Agostinho: fé é crer naquilo que não vês. A recompensa dessa fé é ver aquilo em que crês. O segundo passo para uma existência saudável seria querer retamente. O ato de querer torna menos ásperos os desafios e as dificuldades. Quem elege a montanha não evita a ascensão difícil, porquanto faz parte da aspiração que se sustenta interiormente. O que não tem a chancela da retidão desmerece a qualidade da ação. Então, não é só querer ascender nesta montanha, né? É querer retamente. Então, aqui ela chama essa atenção. O que não tem a chancela da retidão desmerece a qualidade da ação. Me parece que a Taina está tendo dificuldade aqui com a internet dela. Vamos lá, terceiro. Passado, tem que finalizar e voltar. Agora, o terceiro seria falar retamente. E o que é isso, segundo a Joana de Ângeles? Fomenta o progresso, desenvolvendo as aspirações que se exteriorizam em ideais de liberdade e amor, impulsionando as criaturas para a frente, para o bem. Alguém falou alguma coisa? Está querendo falar alguma coisa aí, gente? Estou ouvindo vocês. Adenilce. Ok aí? Quarto passo, operar retamente. Os princípios anteriores alcançam o seu momento máximo na ação. Operar retamente, então, é estar na ação. O mundo progrediu. O mundo progrediu sempre graças àqueles que agem com retidão, conscientes das suas responsabilidades e que não temeram as perseguições, as lutas ásperas, os sacrifícios, nem mesmo o holocausto. Sabiam que a morte do corpo não destrói a ideia grandiosa e que é no sangue do martirológio que a semente da verdade germina. E aí eu achei uma figurinha aqui diferente, aqui, achei legal, o anjo da ação correta, né?
Então, a gente acho que foi na aula passada, né, que a Renata falou sobre essa questão do altruísmo, né, sobre esses sacrifícios, né, até a morte, né, mas em nome de uma ideia, né, de uma ideia grandiosa, que é o caso da história do cristianismo, né? O quinto passo é viver retamente. Quem age retamente, vive retamente. Não se esconde, homizia, né, no erro, não se exalta, não se deprime. Suas horas transcorrem harmoniosas e as suas lutas, mesmo quando desgastantes, não o infelicitam, porque elas são conquistas de patamares mais elevados que aguardam. Jesus não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, porque para ele uma só coisa era importante: dar-se no mundo de coisas que valem o que se lhes atribui, já que não tem valor real. Aqui eu coloquei esse dar-se, né? Porque Jesus, segundo a gente aprende através da doutrina mesmo, né? Jesus é o ser maior que esteve neste planeta, né? E ele não veio para ser servido, ele veio para servir, né? É o dar-se completamente, inclusive a própria vida, né? Nessa gravura aqui tem: muitos vivem dando desculpas, não encontrando tempo para um minuto de oração. Fogem de qualquer atividade religiosa, nada, não por medo, mas porque nada desejam doar a ninguém, nem a Deus. Eu achei muito forte, né? Porque sugere, né? Essa frase aqui sugere que a gente se doa, né, a Deus através da oração, e às vezes nem isso muitas pessoas ou nós mesmos fazemos, e temos a consciência disso, né? É a nossa conexão, né? A nossa conexão com o maior é através da oração mesmo, também. O sexto é esforçar-se retamente. A intensidade do esforço desvela a qualidade do caráter. Essa força que decorre do querer é responsável pelos resultados das aspirações colocadas em prática. Esforçar-se retamente é saber aplicar a capacidade dos seus recursos naquilo que propicia felicidade real, duradoura. Esforçar-se retamente. O último, não sei se é o último, acho que é. Não é o último, não. Pensar retamente. O pensamento é fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. O que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva. A energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande, a direcione. No próximo capítulo, nós vamos ver como é que funciona essa energia, tá? Então, aqui diz: a energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande, a direcione. A ação do pensamento reto produz o fortalecimento do campo psicofísico, expulsando as doenças e gerando sucessivas ondas de bem-estar que são responsáveis pela saúde. O oitavo é meditar retamente. Então, aqui a Joana de Ângeles vai dizer o que ela entende desse meditar, né, retamente. As bases da meditação são na direção dos hábitos mentais. Como não se vive sem pensar, exceção feita aos portadores de psicopatologias graves, deve-se fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando novo costume no campo mental, até que seja absorvido e transformado em automatismo pela repetição natural. Então, aqui a Joana de Ângeles, em outros livros, ela diz das várias formas da gente aprender as coisas, né? Uma delas é a repetição. Então, ela está dizendo em relação aqui aos próprios pensamentos nossos, né? Então, como não se vive sem pensar, né? Deve-se fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando novo costume no campo mental, até que seja absorvido e transformado em automatismo pela repetição natural.
a todos, aqui tem uma frase, diz assim, a todos que procedem retamente, ou eu mostrarei a salvação, que vem de Deus. Tem um salmo aqui, 99. Então, Edna, oi. eu acho que aí nesse meditar retamente é a questão da educação do pensamento, né? A questão do quê, Denilson? Não te entendi. Educar os pensamentos. Educar os pensamentos. A gente aprender, né, a conduzir esses pensamentos, a educar realmente, porque a gente fala de educar os sentimentos, educar a nossa conduta, e aí eu acho que cairia bem o educar os pensamentos, né? Porque ela fala lá como não, né, como não se vive sem pensar, a gente vai gerando a gente vai gerando... Ai, me perdi aqui na frase, mas ela fala que a gente tem como buscar essa energia positiva, sempre conduzindo esses pensamentos para esse caminho de positividade, né? De educação mesmo. Eu achei interessante porque você citou educar sentimento, né? Ação e pensamento, né? Então, assim, e a gente sabe até pela psicologia, e aí é a linha da Gestalt, né? Diz que a gente adquire uma coerência, né? Quando a gente está com esses três juntos. E você falou dos três aí, que é o sentimento, pensamento e ação numa mesma linha, né? Numa mesma linha. Muito interessante. Bem, obrigada, Denilson. A meditação é a aplicação... Deixa eu colocar aqui. A meditação é a aplicação da concentração na busca de Deus, interiormente, com determinação e constância. Seu objetivo único é o de atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo e alimentar-se da sua energia. É o estado de quietação mental. Então, aqui a Joana de Ângeles utiliza, então, um conceito de meditação um pouco diferente do que a gente aprende nas linhas orientais, tá? Eu achei muito interessante, né, a visão que ela tem sobre o objetivo, né? Qual que é o objetivo, então, da gente meditar, né? E ela diz aqui, o único objetivo é de atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo e alimentar-se da sua energia. É o estado de quietação mental. É fácil? Não, mas como diz, a gente aprende também fazendo, né? Jesus afirmou, o teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for um só, todo o teu corpo será luminoso. Isso aqui é o olho externo e o olho interno, né? É bem profunda essa frase de Jesus aqui. Se o indivíduo permitir-se olhar para dentro, ele se torna uma só ideia visual. Ao captar a luz divina, igualmente, todo ele se fará luminoso. Então, aqui ela explica um pouco essa frase de Jesus, né? Dizendo da necessidade de a gente olhar para dentro. Então, aqui eu coloquei essa figura desse rapaz aqui em meditação, ele está de olhos fechados, né? Talvez fazendo esse exercício da meditação, desse olhar interno, né? Desse auto-observar-se. Porque a meditação que a gente aprende, segundo os ensinamentos orientais, é a auto-observação, né? Sem julgamento, sem auto-julgamento, né? E relaxado, né? E aí ela traz mais esse plus aqui, para mim foi bem interessante, desse objetivo. Então, para que a gente medita, né? Qual que é a finalidade? Para que a gente medita, né? É para se autoconhecer, e se autoconhece só olhando para dentro de si, né? A gente fazer sempre do dentro para fora e fora para dentro, no sentido da gente parar ou então ter mais consciência quando a gente está projetando, né? Projetando sombra, ou luminosa ou sombra trevosa, né? Quando a gente está nessa projeção inconsciente, né? Pode ser essa projeção das duas formas. Quem medita retamente
crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão. Adquire os valores indispensáveis à salvação. Nesse estágio, a pessoa doa-se e já não mais vive, sendo Cristo quem vive nela. Liberta-se, por fim, do sofrimento. Então, ela dá o como fazer, né? Quais são os passos, né? E aí ela termina esse capítulo dizendo, deixando por último a meditação no sentido, né? Com esse objetivo de atingir o fluxo divino, né? Conhecer Deus, sentir e alimentar-se da sua energia, né? E aí ela diz isso aqui, né? Que lá desde o primeiro passo, quem crê, quem quer, quem fala, quem opera, quem vive, quem esforça-se e pensa, né? E quem pensa com retidão adquire os valores indispensáveis à salvação. E o que é essa salvação, né? Essa salvação é a gente se libertar do sofrimento, né? Nesse estágio, a pessoa doce e já não mais vive, sendo Cristo quem vive nela. É uma frase bem famosa de Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Este capítulo se encerra aqui. A gente vai para o outro. Capítulo 9. Processo de autocura. Então, a gente viu aqui, no capítulo 8, caminhos para a saúde, aqueles 8 passos, né? E agora vamos ver o processo de autocura. É tipo assim, né? Ela dá mais ou menos uma receitinha de bolo, vamos dizer assim, numa fala bem comum, né? Como é que é isso? E agora o processo. Como é que se processa a autocura, né? E aí vocês podem ver que tem aí uma figura, achei interessante essa figura, né? Começa lá o lado esquerdo, marrom, né? Do marrom vai se tornando verde, e aí o terceiro é completamente verde, né? Verde que está ligado à terra, que está ligado à natureza, né? Uma existência plena da vida encarnada. Aí a Joana de Ângeles, ela vai trazer, gente, nesse capítulo 9, ela vai trazer o processo de autocura muito baseado na bioenergia, tá? Esse tema é o tema central desse capítulo, tá? A criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. A bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades, que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, desperdiçando formas preciosas. Semelhante à invisível camada magnética que envolve a Terra e que somente é registrada por aparelhos especiais. Eu vou lembrar lá na nossa palestra do convidado, nosso primeiro convidado, do Marcelo, onde ele tem aquele livro, O Jesus Quântico, onde está muito bem assim, baseado tudo que nesse capítulo 9 a Joana de Ângeles diz, né? Como é que funciona isso, né? Hoje a física quântica pode trazer evidência do que a Joana de Ângeles traz nesse capítulo aqui, né? Ela diz dessa bioenergia e diz assim que a gente não utiliza, né? A gente utiliza muito pouco dessa bioenergia própria, né? Porque por desconhecimento mesmo, né? Eu acredito que por desconhecimento. E ela diz até da negligência, né? Negligência em sentido equivocado, porque, como tudo, essa bioenergia ela tem dois lados, tá? Ela é somente percebida através da paranormalidade ou câmeras ultravelozes em filmes também ultrassensíveis. Captada pelo perispírito, nele interfere através do campo que exterioriza, facultando renovar as forças ou perturbá-las, de acordo com o tipo de descargas que propicia.
E por que perispírito? O perispírito é um corpo semimaterial, né? Se nós aqui com nossos olhos, né, físicos, a gente nem enxerga, e a gente tem, mas a gente não sabe nem como é que é, né? A gente tem, mas a gente não sabe como é que é, porque os olhos físicos, eles são realmente limitados para a matéria, né? Tem exceções, mas a grande maioria não consegue captar isso. Nem essa energia que ela está falando, essa bioenergia. Aí, a ação agora, né, da bioenergia. Responsável pela atração interpessoal, qual ocorre no campo molecular, celular, gravitacional e universal. Então, olha só, o que essa bioenergia na ação, ela é responsável pela atração interpessoal. Então, aqui vai valer as duas formas de atração. Atração por simpatia e por antipatia, né? É essa mesma bioenergia aí. É de mais fácil registro na emotividade, nas áreas afetadas por enfermidades, pelas reações psicológicas que provocam nos relacionamentos humanos. Tá? Então, olha só, é interessante essa frase aqui da Joana, né? Dá para se registrar mais, e a hora que a gente tiver aparelhos mais potentes, né? Além da ressonância magnética, que me parece, pelo menos no Brasil, é o máximo que nós temos de aparelho é a ressonância magnética, né? Então, ainda não tem para medir isso aqui. Então, ela diz isso, que é de mais fácil registro na emotividade, quer dizer, a emoção ela é uma reação, né? Ao organismo nosso, que nós não controlamos mesmo, ela não passa pelo racional nosso, né? Então, ela simplesmente aparece como reação, né? Alegria, tristeza, raiva, né? E também nas áreas afetadas por enfermidades, né? Seria muito fácil o registro, né? Se a gente tivesse os aparelhos mais sutis, vamos dizer assim, né? Pelas reações psicológicas que provocam os relacionamentos humanos. Jesus, o excelso curador, foi peremptório afirmando: vocês podem fazer coisas maiores do que estas, se quiserem. Então, aqui, essa parte aqui da ação da bioenergia, a gente agora está passando por um período muito complicado, né? Edson está entrando. Muito complicado na Terra, mas isso vai passar. Isso vai passar, né? Nós temos aí previsões dentro da doutrina também, né? Que nós vamos ter um mundo melhor. Não sei daqui quanto tempo, né? Mas nós vamos ter. Então, assim, tem muita coisa que a humanidade ainda não capta, ainda não desenvolveu, né? Principalmente nessa matéria do campo mental, né? É praticamente inexplorado mesmo. E aí a Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela vai falar da bioenergia. Muita calma nessa hora, eu não consigo passar, eu tenho que finalizar e voltar. Vamos lá. Aí, aqueles dois lados da bioenergia que eu estava falando antes. É de relevância a finalidade da sua aplicação. Para atos equivocados, todos aqueles que a utilizam na vulgaridade, no divertimento, fazem-se joguetes do próprio desequilíbrio, passando a sofrer-lhe os efeitos danosos do mau direcionamento dado. Na aplicação saudável, desenvolve-lhe o campo de ação benéfica, tornando-a valioso recurso curativo de inestimável significação. Então, aqui, gente, nós vamos lembrar de novo, pegando o gancho lá da palestra de fevereiro, né? Nós somos pura energia, mesmo, né? Então, se nós somos pura energia, lembra lá no capítulo 8, vai depender de como nós procedemos para a gente ter saúde ou doença, né? Para a gente ter mais consciência ou levar a vida no automático, né?
Então, aqui, a gente como aquela outra frase lá, deixa eu lembrar aqui de Jesus, deixa eu ver se eu consigo aqui, pegar aqui. Jesus, excelso curador, foi peremptório afirmando, vocês podem fazer coisas maiores do que essa, se quiserem. Então, aqui, o que acontece aqui? Quando a gente não tem nenhuma... a gente está bem maturo ainda, espiritualmente falando, pode utilizar essa energia que a gente nem sabe que tem, né? No sentido danoso para nós, tá? Porque tudo que a gente faz de dano para o outro é para nós que nós fazemos, né? E então é bem isso aí, sabe? A bioenergia, como tudo, aí eu vou lembrar da teoria do Jung, que ele diz que desde o arquétipo, né, tanto tem a parte boa como a parte ruim. A gente sempre tem as duas partes, e a bioenergia não é diferente. Então, como aplicá-la, né? O querer é de alta importância para com todo o empenho, todo o investimento de recursos para adquirir-se o pleno comando dessa força e a sua hábil canalização com objetivos elevados. Aqui tem várias linhas dentro do espiritualismo que utiliza até exercícios, tá? Utilizando a vontade e o querer, né? Utiliza até exercícios para poder aplicar essa bioenergia, tá? Nós podemos dizer que nosso passe espírita, né, o tratamento espiritual dentro da doutrina, o que é que a gente faz lá, né? Está ligado a tudo essa bioenergia aí, né? Pode-se direcioná-la mediante a oração, a concentração, a meditação e os sentimentos bons, a benefício do próximo, bem como o próprio benefício e benefício do próximo, né? Trabalhando para auxiliar na recuperação da saúde, da paz, do bem-estar, dos objetivos elevados. Então, sair um pouco da nossa parte racional, da parte de adquirir conhecimento, e a gente buscar através do próprio recurso. A gente tem isso aí, tem essa bioenergia. E por que não, né? A gente fazer na prática, saber se isso aí vai dar resultado ou não. Aí eu estou lembrando agora que muitas das terapias integrativas, né, elas utilizam exatamente essa bioenergia, né, na aplicação. Agora a Joana de Ângeles também dá sobre enfermidades, né, sofrimento nas enfermidades, a autocura. Ela vai dar também um modo de fazer aí, tá? Então, ela diz primeiro assim, observe-se o pensamento. Olha o pensamento de novo aqui. O seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas, saudáveis. A liberação de uma enfermidade, se não produz engajamento do paciente em atividades psíquicas e físicas positivas, faculta a presença de outras doenças. O desejo firme, sem ansiedade nem tormento, a fim de que não se torne uma imposição, visualizar uma imposição, o desejo firme, né? Sem ansiedade nem tormento, desejar a saúde, né? Mas com calma, né? A fim de que não se torne uma imposição, né? Como se diz, me ensinaram isso aqui, eu sei que eu tenho esse recurso, agora eu quero, né? E sem nenhuma paciência com o próprio processo. Por isso que fala lá, processo. Processo é um andar, né? Não é passe de mágica, né? Visualizar a saúde e incorporá-la. O segundo, né, que a Joana de Ângeles passa para nós, é manter a sintonia mental com a fonte do poder. Então, aqui o primeiro é sobre o pensamento, que é também no mental, né? Aqui diz manter a sintonia mental com a fonte do poder. O cultivo das ideias positivas favorece a identificação com as faixas vibratórias mais elevadas, produzindo sintonia com o poder supremo, que é Deus, né? Eu costumo dizer assim, nós temos uma vida só e no acordar nós temos duas direções. Ou eu olho para aquilo que é ruim, né? Ou eu olho para aquilo que é bom. Eu decido, eu escolho a cada dia que eu acordo, né? Então, assim,
É uma vida só, é um acordar só, é um todo dia só para todo mundo, né? Então, eu decido, para mim, o que eu quero, né? Se eu quero ficar cultivando essas ideias positivas, né? Para que eu possa, olha o que ela fala aqui, produzir sintonia com o poder supremo, que é Deus, né? Por quê? Porque Deus é perfeição, né? Deus é perfeição, é amor, é tudo que o Jesus nos exemplificou, né? Outro recurso é a oração. Mudança de diretriz mental, fixação de ideias saudáveis. Então, a oração a gente já viu lá no outro capítulo, né? A oração, ela é a nossa conexão, né? Ela é a nossa conexão com tudo que nos transcende, né? Levando essa direção mental, né? Em pensamento, visualização, para um sentido superior, de perfeição mesmo. O ser deve elevar a Deus, não apenas para pedir e buscar benefícios imediatos, mas também para manter-se em harmonia com a própria vida, né? Então, não adianta também eu ficar todo dia querendo, né? Que caia do céu uma coisa mágica, né? Eu preciso ter o meu esforço, esforçar-se retamente, né? Conforme a Joana de Ângeles falou lá. O que é esse esforço? Eu tenho um propósito interno, interior, né? O que eu quero para mim? Para que eu quero determinadas situações? Eu preciso ter esse propósito. O 3, então, cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. O descanso físico e mental, sem excitações, emoções, sensações perturbadoras. Leituras edificantes e otimistas, alimentação bem balanceada, higiene física e mental. O leito de enfermidade é lugar para acuradas meditações e estabelecimento de metas, buscando descobrir a gênese de alguns males ou os efeitos das ações impensadas. Então, olha que interessante, né? E nós estamos... eu tenho uma parente, né, que passou pela Covid, e ela é outra pessoa depois que saiu da Covid, tá? Por quê? Porque ela aproveitou esse momento, né, de completa isolamento, né? Não pode chegar perto de ninguém pode chegar perto. Então, assim, as pessoas podem se desesperar, né? Ou as pessoas podem aproveitar este momento extremo de sofrimento, que é um momento extremo de sofrimento, né? Para se autotransformar, né? Se autotransformar. Nem que seja para fazer uma troca. Se eu curar, né? Geralmente pessoa que passa, né, dessas doenças graves, né, fazem esse tipo de troca. Mas eu penso que é válido também, sabe? Desde que a pessoa consiga, ela consiga ter um discernimento maior, né, para cumprir aquilo que ela troca com Deus, né? O 4, a canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade. Ela usa esse nome é moderação, comedimento, e a paz. Então, assim, ela utiliza de novo do pensamento, do nosso campo mental e das emoções que nós não temos controle, né, das emoções. Para onde? Para onde que é para canalizar isso? Né? Para o amor, a compaixão. A gente lembrando aqui, gente, que cada palavra dessa não é de nós para o outro apenas. Ela tem via de mão dupla. Ela é de nós para nós e de nós para o outro. Né? A compaixão, a gente que atende em consultório, que a gente percebe como as pessoas não têm autocompaixão consigo, é uma coisa assim que causa muito sofrimento, né? Então, a autocompaixão, né? Se eu consigo essa autocompaixão, eu realmente me aceitar assim como eu estou, eu consigo fazer isso com o outro mais profundamente, mais maduramente, né? Então, é o amor, a compaixão, a justiça
e a equanimidade, que é essa moderação, esse comedimento, e a paz, né? O amor é o elan, né? O ímpeto mágico que unirá todas as criaturas um dia. Então, volta aqui na grande senha de Jesus, né? O amor propicia a compaixão. Percepção da justiça inexorável de Deus. Então, aqui é muito importante, nesses momentos de atroz sofrimento, porque a humanidade está passando, e nós dentro, né, desse período, é a percepção que existe uma justiça inexorável, que existe um comando além, muito além de nós, da nossa compreensão, né? A equanimidade tem base na justiça verdadeira, na justiça verdadeira. Então, é moderação e comedimento. A consciência de amor com equanimidade propõe a paz. Então, aqui eu achei essa figura que diz a compaixão e o amor que nos une. A compaixão e o amor que nos une. Então, se a gente tivesse um pouco mais de compaixão e de amor, nós todos da humanidade, nós estaríamos mais unidos. Independente das diferenças de pensares, agires, nós estaríamos mais unidos, com certeza. No processo de autocura, que é o título, né, do capítulo 9, o espírito recupera as energias gastas, vitaliza, mediante a ação do pensamento, os fulcros, as bases perispirituais e predispõe-se ao resgate pelo amor, sem a intenção de negociar benefícios, antes com a de se tornar elemento útil no concerto social, membro ativo do progresso geral, e não um peso desagradável com o infeliz na economia do grupo humano onde se encontra. A Joana de Ângeles está dando um puxãozinho de orelha em nós aqui, né? Porque se a gente está em um sofrimento, dor física, psíquica, espiritual, né? Quando a gente está nesse processo, nós estamos em nós, tipo assim, um egoísmo mesmo. A gente não dá conta de olhar nada e nem o outro. A gente está em nós, só que a gente não está com a harmonia, a gente não está na paz, a gente está no sofrer, né? Então, ela está dizendo aqui que no processo de autocura, né, o que acontece com ele? Ele recupera as energias gastas, de tudo aquilo que ela falou antes ali, o modus operandi, né? Vitaliza mediante a ação do pensamento. Ela deixou claro desde o capítulo 8, né, a questão importantíssima que é a ação do pensamento. Sim, nós temos pensamentos vários, e os pensamentos também eles chegam sem pedir permissão, certo? Eles chegam, eles são constantes, né? Então, vai depender muito de eu ter essa autoobservação para eu saber o que é que está chegando aqui no meu pensar, né? Se está chegando, eu observo, né? E eu preciso saber o que eu vou fazer com ele. Eu tenho que ter esse discernimento. O que eu vou fazer com esse tipo de pensamento que está chegando em mim? Não chegou em ninguém, ele chegou aqui comigo. Eu que sei o que é que eu estou pensando, né? Então, o que eu vou fazer com ele? Baseado nesse modus operandi aqui que a Joana traz, desde o capítulo 8, né? Nós podemos escolher, né? Ou ficar num pensamento destrutivo, para mim ou para o outro, né? Ou ficar num pensamento criativo e construtivo. Eu escolho isso para a minha vida. Tudo tem um preço, absolutamente tudo. Então, assim, se eu escolho o campo A do pensamento, ficar alimentando um pensamento destrutivo, eu vou ter a reação disso. Se eu tiver consciente, né, que a reação vai ser nesta mesma sintonia, tudo bem, né? Eu aguento o tranco, né? Mas eu escolhi, eu estou consciente disso. Agora, se eu também escolher um pensamento criativo, construtivo, né? Eu também vou colher os louros disso, né? Agora, reprimir pensamento e emoção é impossível, mesmo que eu quisesse. Não existe repressão de pensamento e emoção. Eles não passam, eles chegam. E depois eles são racionalizados. Mas eles chegam chegando. Não passam por razão. Posso falar, Edna? Pode, Fátima.
Tu foi rapidão, 8, 9, pá, buf, já acabaram os dois. Agora, é bem interessante, porque não é tão simples assim, mas, ao mesmo tempo, como que a Joana é recorrente em algumas palavras, sobretudo no primeiro capítulo, né, de hoje, porque ela usa uma palavrinha bem facinho da gente ver, e ela aplica essa palavra meditar reto, agir reto, sentir pensar reto, né? E que nada mais é do que educar os nossos pensamentos para termos bons pensamentos, boas atitudes, e fazer esse exercício diário, né? É disciplina, é disciplina. E aí, depois eu estava olhando assim, o que vem depois, é justamente fechando a fórmula desse autoconhecimento, disciplinar os pensamentos, e aí pronto, a gente já está pronto para várias epidemias, já pode vir um montão agora, entendeu? Já está tudo bom, porque a gente já sabe o que vai fazer. Porque está desse jeito, porque a grande maioria só quer saber de pensar errado, meditar errado, sentir errado, agir errado, do que a gente aprende com a Joana. Mas a Joana ainda não chegou para todo mundo, né? Essa que é a questão. Quando só chega alguma parte da população terrestre. E o que a gente faz com os nossos familiares, amigos, quem a gente vai conhecer ainda daqui para frente, quando a gente, aspas, tiver um refresco nisso daí com as vacinas, como é que a gente vai agir, se a gente vai querer ensinar todo mundo que a gente saiu melhor do que todo mundo, e aí a gente vai se estrepar. Porque aí vem lá o próximo capítulo, que é justamente a terapia desobsessiva, que é justamente isso que mata o sujeito encarnado, chamado de espírito. Porque ele se acha o rei das cocadas todas, ele vai se achar o grande exemplo, melhor do que todo mundo, e aí a linha é bem, né? Estou dizendo isso por quê? Porque eu já me peguei assim algumas vezes agora. Tipo assim, depois de um ano, né? A gente não é melhor do que ninguém, nem melhor nem pior. A gente está tentando ser diferente da maioria, né? Enquanto a maioria ainda continua querendo vibrar nas desgraças, nas más notícias, no obituário diário, de minuto a minuto, você tem que arbitrar o que você quer pensar, o que você quer compartilhar. E aí a gente já sabe, aí mais uma vez, né? A gente sabe, cara. A gente sabe o que tem que fazer. Mas por que a gente, não, quando vai ver, já está lá discutindo, falando e brigando com a pessoa? É porque é burrice mesmo, né? É uma coisa chamada burrice. E a fórmula, mais uma que a Joana nos dá. Eu falei um pouquinho antes, Fátima, nós temos essa liberdade, né, de acordar e saber o que é que a gente vai viver o dia, tá? Agora, tudo tem um preço, entende? Então, assim, que preço eu quero pagar pela minha escolha? Escolha A, escolha B e tal, entendeu? Se eu souber o que eu quero pagar e tudo bem, tá tudo certo, né? Agora, se a pessoa ela escolhe estar nesse campo, né, de muita turbulência e ela não tem estrutura para isso e ela vai ficar doente, depois ela não pode projetar a culpa nos outros, né? Não pode. Culpa em tudo. Não, ela tem que dizer assim, olha, eu escolhi estar nesse mundo turbulento, então é o preço que eu pago. Tá? Mas a gente não vai fazer isso ainda, né, Edna? Oi? A gente não vai fazer isso. A gente não vai sair fazendo isso da noite para o dia, né? A gente continuar lidando com as pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, as que a gente vai conhecer, as que a gente
percebe que durante todo esse período de provas que a gente está tendo coletiva, né, esse período está sendo uma lição, uma baita lição, né, de fazer essas experiências que Jesus ensinou para a gente, né, que Jesus ficou bravo com os apóstolos, né, quando ele falou: vocês têm condições de fazer muito mais do que eu estou fazendo? Vai lá, porque a galera ficava medrosa, ficava amedrontada de tentar, né? Paulo dizia, Pedro dizia, medo, né? Não, eu não vou conseguir, vai conseguir, vai. Eita, homem de pé, né? Então, essa fé que a gente precisa cultivar, essa fé raciocinada, ela está presente em nós de forma decisiva, de forma exaustiva, mas, ao mesmo tempo, eu estou falando isso para mim, não estou dando conselho para ninguém aqui. Como a gente está vivendo com psicólogos aqui, né, a maioria, eu vou fazendo o meia-culpa, eu vou fazendo o meu expurgo, eu vou fazendo a minha... Como é que chama no teatro? Aquele... Fala aí, gente. Quem fez teatro aí, que eu fiz um curso, eu esqueci a palavra. A gente vai expurgando, a gente vai fazendo... O que eu preciso fazer mais para entender que tudo isso que a gente aprende com a Joana, a gente é capaz de fazer. Nós somos capazes de fazer, né? A autocura, ela vem, e eu experimentando isso aqui, vou repetir, porque isso para mim tem me feito muito bem, são aquelas visualizações terapêuticas com o Divaldo, porque ele é criado nesse preceito básico da Joana, de autocura e autoconhecimento. Quando aquilo que você falou, né, Edna, que é uma música bem bonita também da Leila Pinheiro, quando ela diz: a toda hora, a todo momento, a meditação, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha erecta e o coração tranquilo. Quer dizer, isso é a parte física. A parte espiritual também, ela é possível quando a gente faz essa viagem para dentro de nós mesmos, né? Quando a gente entra para o quarto, que nem Jesus falou, vai para o teu quarto, no silêncio do teu quarto. Como a gente está tendo oportunidade de ir para o silêncio do quarto, né? Mais de um ano, né? Quando a gente começa a ver que a gente está extrapolando, que a gente já está querendo destemperar as pessoas que a gente mais ama, isso que a gente mais ama. Eu amo meu filho, amo meu marido, amo minha mulher, amo. Mas na hora que começa a divergir, esse amor acabou. No minuto seguinte, já acabou o amor. Então, quando a gente faz essa viagem para dentro de nós mesmos, com o auxílio luxuosíssimo, no nosso caso, da doutrina espírita, tem o Divaldo, com toda essa literatura, né, através da Joana, de ambos, né, nos auxiliando. Como é que a gente faz isso? Passo a passo. Passo a passo. Pega aquelas visualizações terapêuticas. Nossa, aquilo para mim, inúmeras vezes, gente. Eu estou péssima, assim. E aí eu esqueço. Eu fico, às vezes, 2, 3 dias péssima. Só vou lembrar depois de uma cena. Ah, espera aí. Vou fazer aquela visualização e pronto. Não é assim, passe demais. Não. A gente começa a perceber que é tão possível isso, porque é possível a gente, como você está falando, comentando os 2 capítulos, né? A gente ainda não tem aparelhos que aqui na Terra ainda, né, que possam medir essa transformação fisiológica, orgânica, quando a gente joga para a mente bons pensamentos. Aí volta lá, pensamentos retos, sentimentos. A gente sabe exatamente. A gente não é mais bobinho mais, não tem mais bobinho. Nenhuma criancinha hoje, ela já sabe o que é pensamento reto, o que é pensamento, o que é sentimento reto. Eu agir do meu companheira de caminhada e querer voar no pescoço, na primeira advertência, sabe? Que o pensamento reto, que a atitude reta é a calmaria, é a serenidade.
E isso vai trazendo os resultados de uma forma quase que instantânea, no meu caso, e nem assim a gente não tem aquela disciplina que deveria ter. Não tô, vocês vão dizer assim, não se puna, não se cobre, mas às vezes eu faço isso, sim, talvez involuntariamente, porque eu já sei de alguns resultados. Então eu digo, é burrice não fazer mais, não experimentar mais vezes, né? E aí a gente dá uma piradinha. Mas o legal de tudo isso, Fátima, é você estar em autoobservação, tá? Então, quando a gente não aprendeu determinada lição, né? A gente vai e volta, tá? Até uma hora que a gente vai e não volta mais, porque já está aprendido, entendeu? É um processo mesmo, tá? Então, quando você fala, às vezes eu tô lá mal, tal, aí eu lembro, né? Então, porque você ainda não está, isso ainda não está não está de forma automática, como a Joana fala, né? Aquele hábito não se formou, não está ainda automático. Então, você vai ficar na ponte, né? Você já não está no anterior, naquele espaço, mas você está na ponte, você não chegou no outro lado ainda, tá? Então, é por Agora, isso. Esse treino varia, obviamente, de espírito para espírito, né? Claro. E aí ele varia numa intensidade tão assim legal e visível que às vezes no meu caso, eu vejo no outro o que eu consigo fazer. Aí o outro faz com ele, né, consigo próprio, e aí eu fico assim, olha que legal, é possível de outra maneira. Descobre outras maneiras de, tipo assim, você se reequilibrar. Quando eu comecei a entender, logo que você começou a explicar, e era sobre o sofrimento, a gente está fazendo um estudo com a Sheilinha, desde que a pandemia começou, do livro da Ivone Pereira, né, Memória de Suicida. E a gente vem aprendendo de uma forma bem reiteradamente que quando o espírito suicida, ele não quer morrer, ele quer acabar com o sofrimento. Porque dói sofrer, dói se achar, se julgar, se pré-julgar derrotado, fraco, covarde. E aí, quando você se atribui todos os sentimentos negativos, aí o sofrimento vai lá no top, né? É isso. E aí o que acontece? Se a pessoa ela não tem uma fé, né? Uma firmeza transcendente nela, tá? Ela é muito ainda incipiente isso nela, né? Qualquer coisa derruba, entendeu? E aí ela não vê uma solução para frente, ela não enxerga nada. É como se ela tivesse no fim de uma linha, de uma parede e não consegue sair, né? Então, faz muita falta para nós esse nosso hábito do transcendente, sabe? Então, nos ajuda, né? Porque a gente está aqui na Terra encarnado, principalmente quando está acordado, a gente não enxerga, não sabe nada, né? Esse olho aqui ainda precisa até de óculos, né? O olho não enxerga coisa nenhuma, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco de humildade, sabe? E saber que existe um ser superior, né? Que pode nos acolher e nos acolhe, se a gente tem humildade para isso, sabe? Então, por isso que a Joana fala, oração e tal, meditação, né? Ligação com o divino, é nesse sentido. Porque a gente não dá conta, é muita coisa, e nós estamos vivendo num período, assim, muito triste, né? Então, assim, se a pessoa não tem uma fortaleza interna, né, com o transcendente, ela pode desesperar e tentar acabar com a vida como se acabasse com a vida resolvesse o problema, e a gente sabe que não resolve, né? Mas muita gente opta por esse caminho, né? E depois vai lá virar o livro lá, igual da Ivone Pereira. Mais alguma pessoa quer compartilhar? Júlio, Lídia, Renata, Denilce, Alain. Edna. Oi. Oi, Lídia.
Deixa eu abrir aqui. Eu queria fazer uma pergunta, assim. Eu estou ouvindo a fala da Fátima aí, né? Eu não sei se eu estou entendendo certo, mas eu acho assim, eu penso que nós estamos em momentos diferentes, né? Cada pessoa tem o seu momento. Então, assim, se eu me disponho a ler Joana de Ângeles, se eu me disponho a observar, a me abrir, a prestar atenção em mim, né? Isso é um momento meu, é uma coisa que eu estou me abrindo, me dispondo para isso. Mas existem outras pessoas em outros momentos, com outras questões, vivenciando outras situações, e que não se dispõem para isso, né? E que não se dispõem, eles estão abertos para as redes sociais, estão abertos para a televisão, para as informações, por mais que essas informações sejam penosas, pesarosas, né? Estão vivenciando um outro momento, eu acho. Então, eu não sei se eu estou... essa minha linha de pensamento está correta, né? Eu acho que cada pessoa tem o seu momento. Então, assim, de repente, esse está sendo o nosso momento. A gente está se dispondo a isso, né? A nos dar essa oportunidade, a ter esse olhar com a gente mesmo, né? E ter esse olhar, de repente, com o outro, né? Mas existem um caminhão de gente aí que não está, nesse momento, disponível para isso, né? Aberto para isso. Então, eu não sei se seria por aí, né? Sim, Lídia, você não abriu a sua câmera. Abriu? Não abriu. Agora. Agora abriu. Agora abriu. Não, mas eu entendi perfeitamente, é isso. Então, por isso que é difícil a gente pôr todo mundo num balaio só, né? Porque cada um está no seu momento, cada um tem uma prioridade, cada um olha a vida de um determinado foco, né? Então, não dá, realmente não dá para a gente... Que bom que nós estamos já nesse processo, para nós, bom para nós, né? Que a gente está nesse processo já mais aberto de discernimento, de espiritualidade, sabe? Bom para nós e bom para aqueles que vão pegar esse caminho. Porque isso que você citou aí, um caminhão de pessoas, a gente sabe disso, né? É um caminhão de pessoas mesmo, muitos caminhões, né? De pessoas que estão vivendo a vida de Maia, né? A vida de ilusão, né? Isso tudo vai ficar, né? Mas é válido, a gente só aprende caminhando, né? Cada um de acordo com o que trouxe já de bagagem, o que está fazendo por aqui, sabe? Mas é isso aí. Era isso que você queria ou você ia perguntar? O que você ia perguntar? Não, sim, era isso, né? Sim, eu também tenho esse mesmo pensamento, assim, sabe? Tem que ter a compaixão com quem não pensa que nem a gente, né? Desenvolver a empatia. Não, eu acho que quando a gente compreende que cada um está no momento, como a Lídia falou, e cada um está no momento mesmo, entendeu? Não significa que nós estamos no final já aprendemos tudo, né? Nós chegamos até aqui, até o nível de compreensão, até aqui, até hoje, né? Que bom para nós, né? Porque eu, por exemplo, me sinto reconfortada, eu tendo a fé que eu tenho, né? A minha submissão, né? Ao meu sofrer, a entregar para a transcendência, isso me consola. Então, assim, eu vivo bem, né? Eu vivo bem assim. Então, que todas as pessoas consigam também achar um mecanismo, né? De viver melhor, sabe? Até porque as oportunidades melhor, né? Oi? As oportunidades estão vindo aos turbilhões, né? A gente conhece... Isso sempre teve, né, Fátima? A gente que não tem, às vezes, os olhos, os olhares para tudo que chega, né? De oportunidade. Olho de ver, ouvido de ouvir. Exatamente. Então, mas é aquilo que a Lídia falou, cada um tem um momento, está no seu momento, né? Tá bom? E está tudo certo, né? É um processo, está tudo certo. E o importante é que a gente tem que ter respeito pelo processo do outro, pelo tempo do outro, né? Porque, de repente, esse não é o momento dele,
mas daqui a pouco pode ser que se torne o momento dele, né? E, de repente, a gente pode estar aí até para dar uma ajuda, para fazer alguma coisa, né? Para acolher, né? E eu acho que isso ajuda bastante, né? Isso facilita, Então, e isso é bom não só para o outro, como é bom para a gente. Então, Lídia, nós aqui que atendemos pessoas, né? A gente sabe como as pessoas chegam, né? E assim, a gente percebe bem isso, é por ignorar determinados conteúdos mesmo, né? Por isso que as pessoas agem assim ou assado, ou sofrem assim ou de outra forma, né? Até que elas entendem, elas conseguem se olhar melhor, né? E leva a partir daí, faz um outro caminho na vida, né? E melhoram, sente mais bem-estar, né? Eu acho que é por aí, sabe? Agora a gente tem que ter essa compreensão mesmo, cada um está no seu momento, né? Júlio, quer falar alguma coisa, Júlio? Nós temos ainda uns minutinhos. Tá com o microfone fechado. Se você quiser falar. Estou abrindo aqui. Ah, tá. O negócio é que esses 2 capítulos, eles têm uma inter-relação bastante grande, né? Mas eles são assim amplos, bastante abrangentes dentro daquilo que eles alcançam, né? Aquele primeiro capítulo lá fala a respeito dos posicionamentos, né, retos, certos. Isso é muito complicado, né, porque cada um tem uma história, né? A gente já conversou isso aqui em outras oportunidades. Cada um é um, a gente não tem como confundir, né, uma pessoa com a outra e dizer para a pessoa, você está certa, você está errado, você tem que agir assim ou assado, porque o certo é desse jeito. Nós não temos como fazer isso, né? Cada um vive a sua realidade. Nem devemos fazer isso, né? Eu acho que, o que a Jona faz, dá a receita dela, né? Não, aí sim, a gente vai utilizar se a gente quiser, né? Mas o que eu estou querendo dizer assim, isso se enquadra, né? Independente da pessoa que lê, ela vai entender e vai encaixar isso daí segundo a sua própria forma de ser, de pensar, de agir. Uhum. Exatamente. Então, e daí, quando a gente migra para o outro capítulo dos processos de autocura, aquilo que é a autocura também é uma coisa assim extremamente complicada. Porque como que eu, assumindo uma forma de pensar, de agir segundo a minha vontade e os meus interesses, e como você falou, a gente não tem como abandonar os nossos prazeres, as nossas sensações, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Então, o que é cura para um também deixa de ser para outro, e vice-versa. Então, na busca, né, ou nesse processo de autocura, aonde eu estou querendo chegar? Né? O que é a cura para mim? Onde eu vou, quando eu vou me considerar curado? É quando eu tenho a minha vontade, o meu prazer satisfeito, dentro daquilo que é a minha visão, né, do agora, do meu ambiente, da onde eu estou, como eu sou. Então, esse chegar lá, né, chegar na cura, para mim, também é uma coisa assim muito relativa, né? Depende do indivíduo, depende das situações em que ele vive, do ambiente onde ele está, das pessoas que estão convivendo com ele. Mas, de qualquer maneira, assim, se você acha que o caminho é esse, vai lá. Se você, nesse meio caminho, você chegar à conclusão de que eu acho que tem alguma coisa errada por aqui, você tem a oportunidade de parar, fazer uma avaliação ou reavaliação e mudar a direção, mudar o rumo. E também não quer dizer que você vai acertar nessa segunda oportunidade. Mas o fato é o seguinte, todos nós temos o direito de pensar, avaliar, agir e entender se aquele objetivo, aquelas metas estão sendo alcançadas dentro daquilo que eu estou fazendo. Se está de acordo, se para mim está legal, está satisfeito, tudo bem. Aonde é que você vai chegar?
é exatamente dentro da sua meta, dos seus objetivos, que foram traçados, não sei quando, nem aonde, e também cada um tem o seu. Então, dentro dessa avaliação, né, as pessoas que já detêm conhecimento doutrinário, do espiritismo, do fazer mais correto, ou do fazer diferente, ou alcançar, ou ir em busca de algumas outras metas que trazem paz de espírito, trazem tranquilidade, e a prática do amor cada vez mais elevado, buscando a caridade, atender muito mais o outro do que a si, tudo bem. Isso é uma coisa absolutamente correta e tranquila. Mas outros, como a Lídia falou, tem hoje um monte de gente aí que não sabe disso, não quer saber disso, não está dentro da sua oportunidade ainda, e tá bom, tudo bem. Cada um lá, cada macaco no seu galho, né? Mais ou menos isso. Mas, de qualquer maneira, a estrada, o caminho, cada um tem que fazer. E ir em busca disso. A Joana de Ângeles, nesses capítulos, ela direciona muito no sentido da enfermidade ou da cura, né? Sim, ou de ser saudável, né? Foram os 2 capítulos para isso. Então, assim, eu acho que uma dica legal, né, para nós, uma coisa prática, é assim, o que eu escolho para mim, isso está me trazendo saúde, né? Eu estou com saúde, se tiver, está tudo certo, né? Mas é exatamente esse ponto aí, que os momentos de reavaliação do caminho que eu estou seguindo. É exatamente, eu não estou me sentindo bem, tem alguma coisa que está me incomodando, está me fazendo mal, está prejudicando minha saúde, eu tenho que parar e observar, fazer uma reavaliação exatamente disso. Ora, bolas, eu estou pegando o martelo, estou tacando o martelo no meu dedo, então, isso mas não está até para legal. isso, Júlio, até para isso a pessoa já tem que ter um nível um pouco mais de reflexão, porque às vezes mas ela vem, a reflexão vem vai com o vivendo tempo. a vida e ela já ficou doente, né? Aí pode ser que com a doença ela pereça, né? Ou pode ser que a doença seja uma oportunidade para ela fazer algumas mudanças, né? Vai depender muito da história de cada um, né? Agora, Você vê uma coisa, né? Não sei quem foi que falou, né? Não sei se foi a Fátima ou se foi a Lídia. O suicida, por exemplo, ele não quer morrer. Ele sabe que tem coisas erradas, ele sabe que tem determinados parâmetros que não estão sendo suficientes para atender aquilo que ele está precisando, ou aquilo que ele está pensando, e ele está precisando de ajuda. Se ele encontra essa ajuda, ótimo. Se ele não encontra, ele vai acabar batendo lá no suicídio. Por quê? Porque é a saída que ele encontra, é o meio que ele encontra de tentar escapar daquilo que está fazendo uma pressão enorme sobre ele, sobre a sua mente, sobre a sua consciência, seu status quo, né? E ele, como não vê alternativa, ele vai e pula. Que ele encontra, né? Se acontece dele achar o meio, ou a pessoa, ou a oportunidade, ele não vai. Ele não vai entrar nesse caminho, ele não vai para o suicídio, ele vai sair. Pode até sofrer um pouco por conta disso, mas é a alternativa que foi oferecida para ele e ele se segura naquilo ali. É a boia para não deixar ele afogar. É isso aí. Tem mais alguma contribuição? A gente está partindo já para o encerramento. Eu queria só falar assim, ouvindo o Júlio falar, Júlio, eu fiquei imaginando assim, quando você falou da estrada, né? Eu fiquei imaginando assim, tem a estrada, que são os ensinamentos aí, né? A gente pode pegar essa estrada aí de bicicleta, ir a pé, a gente pode sentar numa pedra na beira da estrada e rever, né, o caminho que a gente fez, a gente pode ir de carro, a gente pode sentar na sombra, a gente pode achar alguém que passa e dá a mão para a gente e fala, vamos caminhar mais um pouquinho, né? Então, acho que essa estrada vai ser do jeito de cada um, né? Específica para cada um, de como ele puder aproveitar essa estrada, né? Com asfalto, sem asfalto, não importa, mas ela está aí, né? E cada um vai usar ela e aproveitar ela do jeito que achar que pode, no seu tempo, como deve ser, né? Então, assim, quando você estava falando, eu fiquei pensando nessa estrada,
Então, aproveitando, Lídia, a gente já vai encerrando, uma palavra, tá? Para cada um, rapidão, uma palavra, o que esses dois capítulos ficaram para vocês? Uma palavra. Reflexão. Para mim, é disciplina. Ok. Denilson? Eu concordo com a Fátima, disciplina. Não copiando a Fátima, tá, Fátima? Eu não fico muito contente. Renata, Uhul, e Alain? Eu vou ficar bem feliz. O Alain colocou aqui, esclarecimento. Obrigada, Alain. Renata? Futuro. Júlio? Eu me abstenho, porque não tem uma palavra só. Júlio. Júlio, fala sério. Se auto-observa, tá? Uma pessoa que sabe compilar. A minha palavra é discernimento, tá? Acho que o discernimento, para mim, faz sentido aí. Eu sigo a Edna, discernimento. Ok. Lídia, você faz a nossa prece de encerramento, e aqui eu vou, então, já encerrando a gravação, tá? Agradecendo a audiência futura dos que vão nos ver agora, depois que eu colocar para gravar, né? Para publicar no YouTube. Agradeço a todos e até a próxima quinta.